Fala, torcedor do Denver Broncos, sejam bem-vindos a mais um Tailgate Mile High Brasil sobre o nosso próximo jogo contra o Texas, lá em Houston, pela semana 13 da NFL. E sempre aqui, né, com a gente, ele, dos canais ESPN, Pro Football, On The Clock, do seu próprio canal do YouTube e sempre do Mile High Brasil, David Chiodini, seja bem-vindo. Grande William, estamos de volta, 5 semanas seguidas com vitória, né? Acho que o torcedor do Denver Broncos deve estar dizendo, se é um sonho, não me acorde, e estamos na corrida pelos playoffs, né? Vamos que estamos nessa corrida. Quem diria, depois daquele começo desastroso, a chavinha tá mudando lá em Denver. Quem diria, né? Nem parece a mesma temporada. O Denver Broncos, né, como eu falei, vai até Houston enfrentar os Texans no domingo às 15 horas, né? Mudou o horário, passou para o primeiro. E como o Davis falou, né, o Broncos vem disputando playoff, aí uma vaga, junto com o Texans, né? Houston tem a seed 8, Denver com a seed 9, e esse acaba que vai ser um confronto quase definitivo, né, ali entre os dois pela disputa, vai ser muito importante. E qual a sua expectativa geral para esse jogo, Davis? Será que a gente consegue aí uma sexta vitória seguida? É um jogo possível, nós não somos favoritos, né? As linhas de apostas aí mostram 3 pontos de vantagem pro Houston Texas, mas também não éramos favoritos contra os Bills e vencemos, né? Então, alguns outros jogos que éramos azarões, Kansas City Chiefs, obviamente. Então, assim, dá para vencer, sim. Não é nenhum super time do outro lado. É um bom time, bem treinado, mas um time jovem, um time que tem os seus picos para cima, mas também seus picos para baixo, muito por conta da inexperiência, tá? Então, é um jogo vencível, é um jogo que eu diria que é um jogo 50-50. Beleza. Então vamos começar, né, com os setores. Vamos começar sobre o ataque dos Texans contra a nossa defesa. E aí, antes de ir para os setores, falar sobre as lesões de cada setor, né? O Houston aí no ataque está com alguns desfalques importantes, ou possíveis desfalques, né? Tem aí o Noah Brown, que perdeu as 2 últimas semanas com o joelho, treinou limitado. O Tank Dell também, né? O wide receiver não treinou, problema na panturrilha. O Dalton Schultz, Tyrande, com hamstring, também não treinou. E tem aí problema nos OLs, né? O George Fent não treinou com quadril. O Larry Mitancio também não treinou, problema no joelho. E o Titus Howard, fora da temporada, deve operar o joelho. E na nossa defesa, né, a gente só tem ali o Baron Brown com um problema antigo no pulso, mas ele já treinou sem limitações. Então é um ponto bem favorável para a gente. Esses jogadores vão fazer falta, né, para Houston, né? Sem sombra de dúvida, né? Eles já lidaram muito bem com esses problemas da linha ofensiva numa parte anterior da temporada. Conseguiram ter bons resultados mesmo com esse problema, né? Mas é sempre problemático quando você não tem os seus principais offensive tackles. O Larry Mitancio é um jogador de altíssimo nível, né? Quanto a isso, não há dúvida, tá? Perdão. E é um confronto favorável. E assim, você perde o Tank Dell, que tem sido a principal arma em profundidade do CJ Stroud, né? Então, assim, Noah Brown, ok, mas um jogador que a gente sabe que de qualidade limitada, tá? E aí tá voltando agora também de lesão, tá? Enquanto o Tank Dell é um cara que vinha produzindo muito bem. Não treinou na quarta-feira, tá? Se não treinar na quinta, começa a ficar bem difícil a situação. Então, são confrontos favoráveis pra gente. E a gente precisa, já posso engatar aqui qual é o ponto principal para a gente? Pode. A gente precisa fazer com que o CJ Stroud cometa os erros que ele vem cometendo nos últimos jogos, né? Forçar algumas bolas, segurar a bola demais, os erros das 2 últimas partidas, os turnovers na red zone que ele teve. Então, todos esses pontos são pontos aí que a gente vai precisar. E isso a gente vai precisar com o quê? Com pressão, né? Pressionar o CJ Stroud, evitar o blitz desnecessário. Eu sei que o blitz é parte do nosso plano de jogo, mas a gente tem que evitar o blitz desnecessário e obrigar o Stroud a segurar mais a bola do que deveria. Foi o que Jacksonville fez, né, e foi o que quase fez Tampa Bay vencer o jogo. E é uma coisa que a gente tem conseguido fazer nos últimos jogos, né? A gente tem forçando muito takeaway, muito turnover. Então seria importante mesmo. Temos 11 turnovers de saldo nas últimas 5 partidas, né? Nas 5 vitórias. Então, conseguir esses turnovers, eu sei que parece muito raso dizer conseguir os turnovers, né?
mas é uma coisa que você precisa contra esse tipo de time. Forçá-los a correr com a bola, né? Tirar o CJ Stroud da zona de conforto é importante. Não é um time que corre super bem com a bola. Uhum. Agora invertendo, né? Falar do nosso ataque contra a defesa de Houston. Aí o nosso injury report está um pouco mais recheado de jogadores, mas nada muito grave. A gente tem o Marvin Mims limitado, o Will Lutz também quadril limitado, o Jared Jury não treinou com problema na virilha, e vamos ter pelo menos a volta do Brandon Johnson, que estava no Injury Reserve. E a defesa dos Texans tem ali mais de rotação, né? Jimmy Ward, safety, e o linebacker Jake Hansen não treinaram. E de mais relevante tem aí o Sheldon Hanks, né? Que não treinou com problema no cotovelo. E aí é um ataque nosso que não é tão atrativo, mas está sendo eficiente, está sendo efetivo. E com muito base terrestre, né? E é justamente uma área que a defesa do Houston não é um pouco melhor se a gente for ver a questão de média de jardas por jogo. Por exemplo, eles limitaram o Travis Etienne a uma média de 2,8 jardas por carregada na última partida. E aí Eles sobre não são um time que cede big plays terrestres, né? É um time bem postado contra isso. Então a gente vai precisar um pouquinho mais do jogo de passe, tá? Principalmente o sistema de passes rápidos com as jardas vindo pós-recepção, né? Explorando esse espaço entre o linebacker e os safeties também é muito importante, tá? Eles têm uma carência ali nesse espaço. Eles trabalham muito, é uma base muito parecida com a defesa dos 49ers dos últimos anos, até por DeMeco Ryans vir de lá, né? E aí eles trabalham muito essas cover three, ou seja, 3 jogadores cuidando do fundo do campo, e aí a gente tem que aproveitar muito esses espaços entre os linebackers, entre a segunda linha, né? Os linebackers e os cornerbacks e o safety, que geralmente está centralizado. Ali nós vamos precisar que o Russell Wilson ative essas janelas, sabe? Não pode segurar a bola ali, ele vai precisar ativar essas janelas, vai precisar colocar essa bola ali, ou quando eles trabalharem um pouquinho mais recuado, esses passes curtos para poder produzir depois da recepção. Até porque é uma defesa que cede, o sexto time que mais cede jardas aéreas, né? Então é um time que dá esse espaço mesmo. Exatamente. E a gente aí, tem que colocar Curtis Sutton no jogo mais, sabe? Tem que conseguir, não é verticalizar o jogo, no sentido de, tem que ser big plays, mas de achar essa vulnerabilidade nesse ponto e conseguir atacar, sabe? Ali é a maior vulnerabilidade dessa defesa. E aí, então, para finalizar, assim, qual seria a chave para Denver conseguir essa vitória aí e buscar continuar essa sequência positiva aí? Chave para mim é conseguir limitar esse jogo a poucos pontos. Os Texans são um time que gosta do tiroteio, já provou isso algumas vezes nessa temporada, tá? Não deixar esse placar desgarrar. Nós não temos um ataque de alta octanagem, diríamos assim. Eficiente, sim, né? Eficiente, sim. Isso eu acho que nas últimas semanas tem sido. Mas não um ataque que vai anotar 30, 35 pontos, tá? Os Texans aí, por exemplo, na vitória sobre Tampa Bay, anotaram 39, sobre os Bengals anotaram 30, né? É um time que anotou 30 contra Pittsburgh, 30 contra Jacksonville, e esse tipo de jogo é o jogo deles. Eles vão para o tiroteio, eles aceitam o tiroteio. Então, assim, nós temos que limitá-los aí na casa dos 21, 22, 24 pontos estourando, porque a gente sabe que o nosso ataque não tem essa combustão toda, né? Nós anotamos 29 pontos na última semana, mas contra um time que basicamente não tinha ataque, né? De resto, nós anotamos 31 pontos, mais de 30 pontos só 2 vezes. Contra o Washington Commanders, que é um time frágil, e contra o Chicago Bears, que é outro time frágil. Então, é isso, é segurar esse jogo até a casa dos 24 no máximo para poder manter vivo. Um fator que talvez possa pesar é a questão de head coach, né? Um head coach novato contra o Sean Payton, né? Pode ser um... E pesou no último domingo, tá? Pesou no último domingo, o Doug Peterson teve um jogo melhor que o DeMeco Ryans. Óbvio, o DeMeco tá
no primeiro ano, né? São 12 partidas aí, 11 partidas como head coach. Obviamente vai ter suas inconsistências, as dores do crescimento vão aparecer. Então, precisa tirar proveito disso, e o Sean Payton é um treinador que tem condição de fazer isso. Beleza. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Valeu por ter assistido. Muito obrigado, Davis, pela participação. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu. Até a próxima aí. Go, Brown.